E aí, turminha, estamos aqui mais uma semana para mais um conteúdo de história, né? Hoje nós vamos continuar, inclusive, um assunto que nós iniciamos na semana passada. O capítulo da semana passada é a economia açucareira. Nós vimos um pouco sobre como foi a política colonial nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, no Estado mercantilista, né? Que foi esse gráfico aqui que a gente viu semana passada. Vimos a característica do que é uma plantation, né? Monocultura, grandes latifúndios, mão de obra escrava, e geralmente tudo feito para a exportação, para vender para fora. Vimos qual era o ciclo do açúcar, por que o açúcar foi utilizado, e o funcionamento de um engenho, que era o centro social e centro econômico da época do Brasil colônia, né? Vimos o que tinha a Casa Grande, a senzala, a Casa dos Trabalhadores Livres, o curral, as plantações, a capela, o canavial, a moenda, as caldeiras e a casa de purgar. Tudo isso a gente já viu e tem no vídeo da aula passada aqui no canal. Vocês procuram por aí, caso queiram assistir novamente. Hoje nós vamos continuar, o assunto vai ser até mais rápido, né? Nós temos que dividir alguns capítulos justamente para cumprirmos a nossa agenda, né? Cumprir as nossas datas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a sociedade açucareira colonial, ou seja, as pessoas que faziam parte, que compunham a civilização brasileira naquela época, né? Esse conteúdo vai da página 245 até 247 e é na página 247 que começam as atividades. Nós já separamos 10 para a semana passada e hoje, a partir de hoje, vocês ficam para responder as outras 10, ou seja, da 11 até a 20, né? Então abram todos aí na página 245 para a gente continuar a nossa aula, o nosso conteúdo, porque algumas partes eu grifei aqui para serem lidas, né? Eu leio daqui, vocês acompanham daí, e aí eu vou pontuando alguma coisa, vou dando algumas observações ao longo dessa explicação, tá? Então, a sociedade colonial, ela se mostrou, já tem dizendo aqui, que é um cenário extremamente segregado. Ou seja, segregado quer dizer dividido. Ou seja, não é uma coisa universal, não é uma coisa livre. Segregado é separado, tá? Ou seja, isso quer dizer que a nossa sociedade, durante o Brasil colônia, era uma sociedade estratificada. Ou seja, dividida em estratos sociais, em camadas sociais. E geralmente não existia mobilidade social. O que é mobilidade social? Por exemplo, você nasce numa classe mais pobre e você consegue depois virar rico, por aí, mais ou menos. Geralmente isso não acontecia. Até hoje no Brasil também, o Brasil tem uma sociedade com pouquíssima mobilidade social. Geralmente se você nasce pobre, você vai terminar o resto da sua vida pobre, né? Mas hoje em dia as coisas elas são mais fáceis do que nessa época do Brasil colônia, né? Embora existam milhares de dificuldades na nossa sociedade atual. Na página 245 temos uma pirâmide social, né, onde vai especificar o posicionamento dos grupos, dos estratos sociais. Acima estavam os senhores, no meio os homens livres e abaixo tinham os escravos. Se vocês prestarem atenção, a parte que tem dos escravos ela é maior do que as outras partes, porque justamente os escravos eles eram a maior parte da população brasileira naquela época, né? E aí tem dois parágrafos abaixo dessa pirâmide, que dizem: na sociedade açucareira, os senhores de engenho, que estavam no topo da pirâmide social, formavam a aristocracia rural, os aristocratas. Abaixo dessa aristocracia estavam os homens livres, que englobavam pessoas de classes distintas. Era como se fosse a classe média hoje em dia. Como senhores de terras que não possuíam engenho, comerciantes, clérigos, profissionais liberais, funcionários do engenho como os feitores, os lavradores, entre outros, né? Classe média. Por fim, na base da pirâmide da sociedade açucareira estavam os escravos. Essa camada social era formada por pessoas escravizadas, obviamente, utilizadas como principal mão de obra nos engenhos, africanos e afrodescendentes em sua maioria, e indígenas em menor número, né? Porque, como a gente sabe, a maior parte da escravidão no Brasil foi com os escravos africanos. Os indígenas, eles foram escravizados, mas principalmente no início do processo de colonização. Depois
foi intensificado o tráfico internacional de escravos africanos, como a gente já sabe, né? Indo para outra página, vai falar sobre a sociedade patriarcal, que é uma coisa que é combatida até hoje em dia, né? Hoje em dia, nossa sociedade brasileira é uma sociedade extremamente machista, por isso que se faz importante a atuação do movimento feminista na nossa sociedade. Embora o movimento receba críticas de algumas instituições, por ser algumas vezes um movimento radical, um movimento extremista, o movimento feminista ele é muito importante, tá? É por meio dele que busca se combater ou diminuir a desigualdade social que existem entre os homens e as mulheres, né? Embora algumas pessoas se neguem a admitir que exista essa diferença, né, ela é nítida e clara, só basta a pessoa parar para ver e nem precisa ter tanta atenção assim, né? As coisas são vistas facilmente, essa questão da desigualdade social de gênero, né, no Brasil. E aí tem falando, tipo, a sociedade açucareira não existia um espaço de destaque ocupado pelas mulheres. O senhor de engenho era o centro de toda a estrutura socioeconômica. Ele detinha todo o poder da região. Então, a figura principal da sociedade açucareira no Brasil era o senhor de engenho, era o dono da casa. É daí que chega no Brasil essa imagem do homem ser a cabeça da casa. Lógico que isso não foi criado aqui no Brasil açucareiro, né? Isso, inclusive, tem ensinamentos bíblicos, né? A Bíblia, de certa forma, ela contribui para o patriarcado em alguns versículos, né? Depende da interpretação de cada um. E aí, essa cultura, ela chega aqui no Brasil, já que a gente recebeu contribuições culturais europeias, né? Que eram uma sociedade também patriarcal. Então, uma coisa acabou levando a outra, né? E por isso que as mulheres demoraram tanto tempo a ter mais participação política, mais participação na economia, mais participação em outros segmentos. Hoje em dia, essa desigualdade, ela conseguiu diminuir em alguns pontos, mas ainda se faz presente. E isso tudo faz parte de uma construção histórica. As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Alguns eventos do passado aconteceram para que o cenário atual fosse construído. Então, além do açúcar, que foi a base da economia do Brasil colônia, existiram também atividades complementares, como fala aí na página 246. E aí vem dizendo no segundo e no terceiro parágrafo: a principal atividade complementar desenvolvida na América Portuguesa foi a pecuária, que era a criação de animais. Mossoró, por exemplo, que é onde a gente mora, antigamente era uma fazenda de gado, que fornecia gado para os engenhos do litoral, né? Que já que no Nordeste tinha muito engenho, então Mossoró servia de fazenda de gado para auxiliar a produção dos engenhos. E a partir disso começou a crescer e a se desenvolver a cidade. Então a pecuária foi importante para o transporte, abastecimento das populações espalhadas pela colônia, também no comércio de charque, que é a carne seca. Inclusive era muito produzido carne seca, tanto aqui em Mossoró como em Aracati, no Ceará, né, para outras regiões da América Portuguesa. Além da economia açucareira, da pecuária, tinha também a produção de tabaco e algodão. O tabaco se mostrou importante, outra página, para o escambo com as tribos africanas que comercializavam os escravos que eram trazidos à força para o Brasil. Já o algodão foi extremamente importante para a confecção de vestimentas dos escravos e, à medida que o cultivo foi aumentando, se tornou também uma matéria-prima direcionada para a exportação, para vender para outras regiões, né? Então, como eu disse, o assunto de hoje seria mais rápido, porque basicamente ela só explica a pirâmide social que fazia parte da sociedade açucareira colonial, né? Os senhores de engenho, os homens livres e os escravos. Fala também da sociedade, da formação da sociedade patriarcal, né, onde nasceram várias concepções machistas que se fazem presentes até o dia de hoje, e também fala sobre as atividades complementares, né, que auxiliavam a produção do Brasil, a economia do Brasil, além do açúcar, que é a pecuária, o tabaco, o algodão, entre vários outros produtos. Lá na frente vai começar a ser produzido também o café. E aí o café vai assumir o posto do açúcar como o maior produto exportador. Mas isso é assunto para 8º ano. Por enquanto, vamos ficar focados no
açúcar. Beleza, pessoas? Então, por hoje é isso. Fiquem aí com as últimas 10 questões, ou seja, da 11 até a 20 para vocês responderem. E mais tarde tem encontro online via Zoom, beleza? Valeu, falou, é nóis!